Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Por favor, vou pedir para vocês confirmarem para mim se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando. Boa noite. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Me contem aí. Essa super live muito especial. Hoje é um dia de portal 88. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos nos sintonizando aqui. Perfeito. O pessoal tá vendo e tá ouvindo. Então tá ótimo. E a gente vai trazer aqui, né, a parte 2 da live que eu fiz com o querido Matias. Nós fizemos faz acho que uns 15 dias sobre integração do feminino, do masculino. E a ideia hoje é a gente também responder algumas perguntas de vocês. A gente vai fazer também um sorteio no final da live, então uma gratidão, né? Uma honra ter todos vocês aqui. Vou chamar o Matias, deixa eu dar uma olhada aqui. Já chegou. O pessoal tá chegando. Vamos lá. Aê! Salve! Uma salve, querido. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui, deixa eu ajeitar. Como é que Tô você tá? preparando meu shot de floral aqui. Ah, sim. Aproveitar essas forças de hoje, né? Hoje é um outro dia aí de Portal 88. Então, hein? A gente tá pegando os portais aí sobre esse campo, né? E Exatamente. será que vai rolar? Que já tá rolando. Pois é, eu achei muito sincrônico hoje, quem estava na aula agora há pouco da Neva, né? Falar sobre egrégora, porque de fato é isso que estamos fazendo, É, nos unificando forças aqui. puxando uma força de uma egrégora e renascendo de novo essa estrutura da egrégora, né? Que por muito tempo a gente trabalhou aí. Exatamente, é isso. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho com o pessoal aqui também, né? Ver quem tem dúvidas. Eu anotei algumas coisas, acho que você também deve ter anotado por aí, né? Eu não consegui anotar porque eu não Não, estava enxergando nada. O dia inteiro quase com um negócio no olho lá. Fui fazer um exame e não enxergava nada, absolutamente nada. você vai enxergar com os olhos espirituais, é isso que importa. É isso aí. Você vai. Agora há pouco começou a voltar ali a minha visão. Você vai lendo aí, porque eu tô conseguindo ver um pouquinho dos comentários, mas não sei se vou conseguir ler bem. Não, fica tranquilo. Eu digo se alguém te procurou para tirar alguma dúvida específica, Sim. e aí a gente pode colocar, tá? Pessoal, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Insta ontem. Eu vi que o pessoal estava comentando algumas coisas sobre alguns pontos específicos, assim, principalmente voltado à saúde, à biologia, no caso, né, de como essa energia do masculino e feminino ela integra a nossa biologia, inclusive, né? Alguns pontos relacionados a relacionamento afetivo, né? Foi o que eu anotei também. Anotei também. Esse é um ponto-chave muitas vezes para nós, né, sobre essas duas polaridades. E principalmente alguns ali, a maioria perguntou sobre práticas, né? Então acho que a gente pode ir trazendo algumas perguntas aí, a gente vai desenvolvendo juntos aí o nosso bate-papo. Perfeito. Eu acho que é uma coisa que a gente já comentou muito, né, na live anterior, falando dessa questão de relacionamento afetivo, que eu vejo até, não sei você, né, mas eu tô pegando um pouco de ranço, vou falar isso, desse tema alma gêmea, chama gêmea, essa história que estão contando por aí, e que eu vejo, assim, muito desequilíbrio nisso, muito, assim, muitas feridas, né, muitas pessoas machucadas que Sim, estão colocando no outro uma ilusão, uma história, né? E quanto isso é danoso também para a gente. uma responsabilidade, né? Buscando que o outro supra ali a lacuna
que está em aberto ainda dentro, né? Exatamente. E o que eu vejo muito é isso, ainda essa confusão com relação a sagrado feminino, a sagrado masculino, né? E Sim. essa questão de ver no outro aquilo que está me faltando. Então, muitas vezes, por exemplo, mulheres que estão buscando no outro um pai, Uhum. alguém para pagar meus boletos, alguém para me dar segurança, para me dar estrutura, para me dar estabilidade, ou homens que buscam em mulheres a mãe. Alguém Sim. para dar cuidado, alguém ali para olhar para as emoções, né? Uhum. E eu Uhum. acho que falar de integração é trazer agora esse ponto, pai e mãe. Eu acho que a gente vai Sim. chegar aqui num lugar bem interessante, que é essa base, é como foi essa relação com eles e o quanto ainda a gente quer, mesmo que no inconsciente, algo deles. E o Uhum. quanto a gente está buscando isso nas nossas relações, sejam afetivas ou de trabalho ou amizades, né? Como é que você percebe isso? Você tem pessoas que te procuram para essa finalidade? Sim. Sim, tem muito, Nath. Nesses anos todos como terapeuta, né? O que eu mais vi é isso, né? E até mesmo nas minhas próprias relações, né? É esse espelhamento. E a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo, né? Quando a gente vai falar sobre masculino, feminino, né? Num olhar sagrado, como a gente quer trazer essa concepção para cá, necessariamente a gente precisa olhar o ponto de origem nosso, né? Porque nós não nascemos, né? Eu não vejo assim, ao menos que a gente nasce desequilibrados com isso. A gente nasce no sentido assim, a gente quando vai descer, né, para a encarnação na matéria, chega um determinado momento que a gente vai escolher a nossa roupagem biológica, se a gente vai ser homem ou mulher na biologia. O que, que isso quer dizer? Quem eu vou exaltar mais. Né? Não é quem eu vou mais honrar, mas quem eu vou exaltar ali naquela minha encarnação. Então você vem exaltando, né, a tua mãe, teu lado feminino, e eu vim exaltando meu pai, meu lado masculino. Né? E talvez ali seja, às vezes, um ponto que a gente mais tem desafios para buscar ali um reequilíbrio dentro de nós. Uhum. A partir deste momento, né, nós começamos a emaranhar e integrar essas duas essências, polaridades, né, que nos geraram ali a vida. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. Eu quero tratar do meu masculino, eu quero tratar do meu feminino interior. Como que é a minha relação interna com as mulheres da minha vida? Primeiro, começa por onde? Primeiro, a mulher que me gerou, a minha mãe. Né? Como é que é essa minha relação com a minha mãe? Como é que é essa relação com o homem que me deu a vida? Né? Eu sou o fruto dessa união dos dois. Né? Então, o nosso espírito, a nossa alma, ela não é desequilibrada, por assim dizer, do masculino e do feminino, mas isso vai se integrando no emaranhado, né? E aí parte para as relações, né? Tudo que ainda existe de lacuna com relação a essa primeira não, essa primeira interação nossa com o masculino e feminino, que é pai e mãe, a gente acaba levando para as relações afetivas ou às vezes até mesmo de trabalho, né? Amigos, trabalho, tem muita gente que trabalha com a sistêmica organizacional. Uhum. Vejo muitos casos que ali está o colaborador da empresa, né? Espelhando lá no chefe a busca pelo paizinho que ainda está magoado ou magoada com ele, e aí gera tanta treta, né? Ou vice-versa. E numa relação afetiva, a mesma coisa. A maioria das pessoas ainda hoje estão numa busca, e você falou um ponto muito, muito bacana aqui que eu vejo. Não estou aqui para criticar ninguém, né? Mas que a gente vê hoje muito explícito. As mulheres muito buscando, né? Aquela segurança financeira, aquele patrimônio, aquela coisa assim, muito, muito descarada, né? Que já está na rede social muito descarado isso, né? Mas é uma grande falta ali que está sendo, tá se buscando suprir, né? A falta da onde? Daquela relação paterna ali,
daquela própria relação com o masculino na vida, né? E muitos homens buscando lá a mamãe que cuide dele que nem um bebê, uma criança, que dê comida na boca, que faça isso, faça aquilo, né? Porque tem uma grande carência afetiva da mãe ainda dentro de si. Então, para a gente buscar um ponto de equilíbrio nas relações, eu vejo assim, em primeiro lugar, também olhar para como foi essa relação, como está essa relação interior com o primeiro contato de masculino e feminino na vida, né? Exatamente. E eu falo até para mulherada, né? Porque a maioria que eu atendo são mulheres. Questão com relacionamento afetivo. Porque eu quero alguém, que eu quero alguém. Eu falei, olha, filha, primeiro paga teus boletos, né? Primeiro se estabiliza financeiramente na sua vida, profissionalmente. Aí você busca o tal do mozão que você quer. Sim, Porque a chance disso já dar um BO enorme é gigante, né? E a mesma coisa para os homens também. Então, sim. é trazer isso para dentro, esse equilíbrio, e isso não é simples, porque a gente vai lidar com o quê? Com a nossa solitude, É um né? Com processo, né? É um o processo silêncio. que deve ser feito, né? Exatamente, o silêncio, que é de você estar ali olhando para as questões que aparecem, para as feridas que surgem, né? Tem um pessoal que perguntou sobre as feridas, né, que são ativadas, e se limpar disso. Não que a gente não possa se relacionar com outra pessoa, porque não existe assim, eu estou 100% curada, curado agora. Ah, não. Isso não E existe. aí, até vem de encontro uma coisa que você puxou aqui no início, né? Sobre alma gêmea, chama gêmea, né? Gente, chama gêmea, alma gêmea não é só um relacionamento afetivo, né? Eu tenho uma chama gêmea que é meu gato dentro de casa, né? Uma alma gêmea que é meu filho. Então pode ser qualquer pessoa, pode ser até mesmo um amigo, né? Pode ser um animal de estimação, pode ser qualquer ser consciente vivo, né? E aí a gente pega muito dentro do nosso meio espiritual, né? As pessoas já chegam às vezes se relacionar ali, né? Olha, eu sinto que eu sou tua alma, eu Ah, sinto que ele é ou ela é minha alma gêmea, né? Eu já tenho a graça de saber que a minha alma gêmea não está encarnada, tá lá no plano, eu né, também sei, o meu também não está aqui. Então, superior lá no reino angelical, então já ouvi isso, né? Matias, eu acho que eu sou tua alma gêmea. Eu já digo na cara, não é. Que? Não, não é não. A minha alma gêmea nem tá encarnada. Pode sair dessa. É puro karma, vamos resolver esse karma de uma vez. Pronto, acabou. Não me vem com esse floreio. pois é, e é sobre isso, né? É sair um pouco dessa ilusão de Sim. que, e aí é o outro, e aí essas histórias que eu vejo, assim, que eu confesso que me incomodam um pouco. Aí eu vou esperar, a pessoa não tá pronta, aí eu fico 6, 10 anos na minha vida, e a vida tá acontecendo, as Quem sabe oportunidades estão aí, né? E quem sabe nem é a outra pessoa que não está pronta. É você mesmo, ou você mesma que não está pronta e você está querendo encobertar isso, dizendo que o outro é que precisa se calibrar. Obviamente, todos nós vamos ter estruturas ali que a gente vai chegar com uma bagagem. Isso Uhum, é óbvio, ninguém está perfeito aqui, não. A gente não está aqui para tirar selfie, né? Não estamos, ninguém está sancionado aqui. A gente está nas tretas ainda e resolvendo. Ponto, né? O importante é o que ali? É aquela maturidade emocional dentro de uma relação, quando a gente pega esse campo. Maturidade emocional. Eu tenho as minhas questões, você tem as tuas, a gente não é uma gênia, mas a gente pode se dar muito bem, pode se relacionar, pode ter um relacionamento maravilhoso, desde que exista ali um campo de maturidade emocional, reciprocidade afetiva, né? O que eu falo bastante também, reciprocidade afetiva para com as nossas questões. E aí, assim, a gente compreende também o outro sobre suas demandas, suas questões, que também está no seu processo, está na sua caminhada, né? E a gente vai integrando isso. exatamente, é isso aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. Peraí. Dificuldade com a mãe, sim. O que pode estar errado ou o que pode melhorar na nossa educação para minimizar essa dependência das feridas? Porque é comum. Mas se estamos olhando para isso, pode estar na hora de ressignificar tudo isso. Uau.
bem interessante isso, né? Porque isso parte de um conceito de educação, né? O quanto a gente também espelha a forma de se relacionar com o feminino e com o masculino, Uhum. né? O que depois também as próximas gerações vão replicando, assim como a gente replicou por É. muito tempo, né? Como é que a gente se relaciona com o masculino na nossa vida, né? Uhum. Mulheres que ainda trazem ali as suas dores que nem são suas, mas que são ali de um espelhamento de um comportamento relacional das mulheres da família. Mãe, irmã, né? Todas elas deram treta nas relações, mas será que eram todas as relações que chegavam a elas que estavam desalinhadas ou eram elas com a própria Uhum. energia interior? Né, sabendo o que deveriam aceitar, o que poderiam permitir nas suas vidas e por aí vai, né? E aí trazem ali um bendito pacto, honra, né, sobre Uhum. aquele sistema. Da mesma maneira os homens, né? Como é que a gente aprendeu a se relacionar com as mulheres na nossa vida? Né, Uhum. olhando ali, olhando o nosso pai, como se relacionou com a nossa mãe, como é que o sistema masculino tratava as mulheres, né, externamente falando, e isso vai sendo passado adiante, até que a gente pode tomar consciência, né, eu venho de um sistema com homens muito tóxicos, né, e até um determinado momento da minha vida ali, ainda que eu expressasse ali um grande respeito pelas mulheres, mas eu não vi que pequenos movimentos, atitudes minhas, também eram tóxicas, né? Então, hoje eu tenho um filho, um menino, né? Eu procuro trazer para ele ali, no meu comportamento, um exemplo de conceito de um masculino mais leve, mais saudável, mais tranquilo, mais em paz, mais aberto, né? Trazendo para ele ali, ó, tá tudo bem nos momentos que ele quer fazer a birra, às vezes até chorar, né? Eu pego ele no colo, filho, tá tudo bem chorar, pode chorar, já vai passar, a gente vai conversar a respeito. Essa comunicação, né? Ele vai vendo em mim ali aquele determinado comportamento que vai. Ele vai dizendo para ele assim: não, aqui eu posso ser um homem, né, muito mais tranquilo, muito mais saudável, né? E mesmo nas brincadeiras, né? Às vezes que ele tá comigo ali, teve um momento que ele, ele se desentendeu numa pracinha aqui, esse tempo atrás, estava passando as férias, daí foi lá, mordeu uma menina, né? Há 2 anos e 3 meses, né? Daí eu peguei ele e disse, filho, ó, as mulheres, as meninas, a gente tem que tratar com carinho. E não só as mulheres, a gente tem que tratar todo mundo com carinho, né? E ele ali, prestando atenção em mim. Eu disse, agora vamos lá pedir desculpa para a amiguinha, eu dizer, vai lá pedir desculpa. Ele foi lá, pediu desculpa, daí abraçou ela, eu disse, viu, é assim, né? A relação com as pessoas tem que ser assim, principalmente se cuidado com as mulheres, para ele já ir entendendo, ó, não é na agressividade a coisa, não, né? Exatamente. É muito lindo isso, porque eu vejo isso como um processo. Então, até pegando esse gancho aqui da pergunta da Aline, é como se a gente se sentisse culpado, né, por atrair situações que a gente não quer ou por nossa vida estar do jeito como a gente não gostaria. Mas, na verdade, se a gente for entender isso como uma construção daquilo que é saudável, faz Sim, parte. E é isso que molda a gente. sim, É olhar para isso e sim. falar, oh, que legal, ok, eu fui tóxico, fui tóxica, aconteceu isso e isso na minha vida, mas isso me trouxe até aqui, me trouxe até Uhum. onde eu tô agora. Exato. Eu precisei passar, eu passei por essas situações e eu tô em aprimoramento ainda, eu tô em lapidação. Porque senão a gente entra nessa esfera do, eu tô atrasado. Mas para quê? Atrasado por quê? Né? Sim, Se tudo é a construção de uma alma, né? é, é. E eu acho que é bem por aí também. É a gente pegar um pouco leve com a gente nessa caminhada e fazendo os movimentos e fazendo as curas, observando. Porque, por exemplo, até mesmo eu, depois de tanto tempo, tem coisas que acontecem e falo, meu Deus, isso Aham, eu aham. não tinha percebido, ou
né? Não estava tão explícito. E é assim. Sim. Aí alguns perguntam, nossa, mas tanto tempo de trabalho interno, isso já não era para estar sendo. Não, não era. Se não aconteceu, é porque não era. Você ainda está aqui porque tem coisa ainda para resolver, né? Então vamos olhar. Pronto, simples, né? Sem soltar o chicotinho da mão, né? Exatamente. Porque isso vem muito enraizado, né? Essa questão, eu vejo assim, falaram sobre os traumas ali, né? Nesse sentido, é Uhum. muita bagagem de traumas ancestrais nossos também, que tá com a gente herdou geneticamente isso, né? Uhum. Geneticamente mesmo, né? No nosso DNA ali, memória celular de traumas de abandono, de rejeição, né? Então, por que que a gente busca muitas vezes ali replicar no outro, né, aquela falta que a gente tem do masculino na nossa vida ou do feminino? Justamente por um campo de trauma ali muito voltado para a rejeição e o abandono. Vejo que os dois pontos principais são esses, né? E aí a gente quer que o outro ali supra, Uhum. né, aquele abandono, aquela rejeição, essas duas feridas emocionais, que é da tua criança, né? Que Exatamente. é da tua criança que não integrou muito bem isso. Exatamente. E aí o pessoal fala, então qual que é a solução? A questão é você olhar para o seu autoabandono e para a sua autorrejeição. Porque Reforma íntima. é sobre isso. Eu estou falando que o outro me abandona, que o outro me rejeita, mas eu estou me abandonando, eu estou me rejeitando. Quando às vezes Sim. eu falo sim para alguém, sabendo que eu queria falar não, né? Ou não queria fazer tal coisa, ou qualquer tipo de ação na nossa vida em que a gente começa um projeto que é importante para a gente, mas a gente abandona aquele projeto para servir outra pessoa, para agradar Uhum. uma outra pessoa, a gente está se abandonando. E Então, até eu acho. mesmo com os cuidados emocionais e físicos nossos. Uhum, Quando a gente não cuida do corpo físico, quando a gente não cuida das nossas emoções, né? Quando a gente não cuida do nosso mental, do nosso espiritual, é integração, né? Que é uma coisa que a gente vai falar muito na mentoria. Os uhum, três reinos da natureza humana: físico, alma e espírito. Se eu não cuido disso comigo, eu mesmo estou me abandonando, eu estou me rejeitando, eu estou me deixando de lado, e aí eu quero colocar responsabilidade no externo, muitas vezes no relacionamento afetivo que me maltratou, tudo, absolutamente tudo que acontece conosco na nossa vida, né, é responsabilidade nossa. Nossa, meu Deus, Matias, mas até as M que aconteceram como. Não, isso. Não. Porque você permitiu muitas vezes que que isso continuasse acontecendo com você, né? Você permitiu, salvo ali questões, né, que eu digo que são muito de um cunho de abuso sexual forçado, né, ali uma manipulação e tal, que tem um contexto kármico também sobre tal, né? Mas de demais, quando a gente começa a se entender, quando a gente começa o trabalho de reforma íntima, que a gente entra dentro desse processo, a gente começa a saber exatamente o que que a gente merece. O que, que deve permanecer na nossa vida, qual é o caminho a ser tomado, né? Muitas vezes vai ser difícil, vai ser desafiador, mas a gente vai encontrando nesse caminho recursos que vão ajudando a gente a resolver aparar essas arestas internas, né? Então, oportunidades, como a gente está trazendo, por exemplo, um ano de mentoria para falar sobre isso, né? É um caminho que a gente tem aqui de fazer uma reforma íntima, né, de entender essa estrutura, de na medida que a gente vai entendendo essa estrutura, a gente vai linkando como que a gente vai, né, reformulando, reorganizando a questão interior nossa, e aí vai. exatamente. E é muito lindo isso, porque é isso que você está falando, né? Quando a gente está na nossa polaridade feminina equilibrada, a gente sabe, né? A gente tem a nossa intuição. Então, assim, se algo está acontecendo que não está legal, a nossa intuição avisa. E não só, mas o nosso Ah, sim. corpo, ele dá um Sim. alerta, ele contrai o nosso corpo. E aí a gente fala de abusos, às vezes os literais, né? Estupros, enfim. Mas e aquele abuso quando uma pessoa não quer e o outro quer? Uhum. Isso é um abuso, né? Sim, sim. Isso é um abuso. E a pessoa, ela tá tão acostumada com aquilo devido à questão ancestral.
cultural que ela não percebe que aquilo já passou do limite. Uhum. Né? Ela pode ter falado Diz não. sim para tudo e para todos, né? Exatamente. E o corpo grita ali, não, não é, eu não quero, é não. E aí tem esse sim, aí o corpo já interpretou que aquilo era um perigo. Então é muito interessante isso, a gente voltar para o corpo. Como que o corpo se sente quando algo Boa. acontece? Quando a gente está em interação com alguém? A gente tem medo, né? A gente contrai, a gente quer fugir, ou Uhum. a gente confia naquela pessoa, a gente se abre. Aí entra esse movimento de expansão e contração. Porque o feminino aí, no caso, tá já falando intuitivamente, Sim. não, não é esse caminho, não é essa situação, não é essa pessoa, não é desse jeito, não aceite isso, tanto para homens quanto para mulheres, né? Então aí entra a Uhum. energia feminina em desequilíbrio nesse sentido, já de trazer ali aquele radar do que é para ser ou não. E a gente já nega aquilo. E aí começam todas as distorções. Aí começa uma ação que não é equilibrada, já é uma ação pautada num não que eu queria ter dito. Sim. E aí vem os adoecimentos, né? Olha um ponto, você falou algo bem importante, né, sobre a questão biológica. Um ponto que pega, né, a maioria das pessoas com relação a isso. A maioria das pessoas no quesito relacionamento afetivo. Quando dá troca sexual. Quantas mulheres não conseguem sentir prazer, sentem desconforto físico na hora de uma troca sexual e se continuam ali num movimento permissivo, mas porque é meu namorado, porque é meu marido, né? Mas continua aquele movimento e o corpo está dizendo, né? Tá mostrando ali, ó, não, isso aqui não tá legal, não tá legal. E aí a gente pega os homens, porque se um homem disser que não Hum, pro sexo, hum. Tem algum problema, né? tem algum problema, Tá com né? outra, ou tá com Ou, outro, ou tá com outra, ou tá com outro, ou tá tá, do, impotente, tá ou isso, doente. ou tá doente, ou isso, ou aquilo. E o quanto eu vejo, porque eu trabalhei com muitos homens em roda de masculino, né? Os homens se violando, né, na sua inteireza de ser, justamente por causa desse desequilíbrio, né, da polaridade feminina, né? Aceitando passivamente, né, ter troca sexual ali para provar algo e se preencher dessas lacunas aí que a gente vinha falando, né? E o próprio corpo biológico mostra isso ali, né, claramente, né? Às vezes até para o masculino até mesmo no sentido de impotência sexual, que às vezes não é um Sim. fator biológico, é um Uhum. fator emocional da coisa, né? As mulheres, quando vai pegar, ah, tratei muito de campo feminino com sérios distúrbios, né, biológicos na região do ventre, né? Nas regiões sexuais, quando eu trabalho com a psicossomática, né? Então, o que, que é aquilo ali? É a polaridade ali que é complementar àquela ali, reprodutora, né? Mas que está em desordem. Então, o corpo está dizendo, ó, tem algo aqui que não está encaixando, que não está saudável, que não está legal. E quando a gente faz esse movimento de reforma interior, a gente consegue entender sobre esses limites. E a partir dali também começar a dar esses limites em paz, né? Sem o estereótipo aí colocado social, né? Exatamente. E como isso vai pro, no caso das mulheres, vai para tudo pro portal ali, né? Do ventre. Oh, Aquilo fica impregnado, né? E quantas doenças, miomas, ovários policísticos, endometriose, cólicas, fluxo intenso, várias coisas que vão acontecendo com aquela mulher, que é um sinal de alerta, só que nem todas percebem por quê?
tem, né, toda a questão que a gente vai trazer muito sobre isso na mentoria, né? Essa questão de silenciar o feminino, então Uhum. não sabe sobre o ciclo, não sabe quanto tempo dura, muitas às vezes fazem uso de anticoncepcional direto que não nem sangram mais, nem sabem mais sobre o Sim, ciclo, não conhecem mais sobre o teu corpo, sobre a biologia, né? E aí silenciam esse ventre que sangra, ele chora, ele sim, sente dor, não só sim. por essa questão atual, mas por toda uma ancestralidade, toda uma questão que já vem acontecendo, né? E nos homens a mesma coisa, no segundo chakra, chakra da criatividade, né? Que às vezes fica bloqueado ali. Quantos problemas que não vão acontecendo e gerando através disso, né? Exato. Os homens vão descobrir que também tem ciclos. Pois é, vamos descobrir, né? Pois é, com a lua. Isso Né? aí. E quando a gente entende sobre esses ciclos, a gente se integra com a nossa natureza interior, né? E essa natureza interior é que rege, né? A nossa própria biologia é regida, né, por uma polaridade de energia masculina e outra feminina. Os nossos órgãos, né? Alguns órgãos nossos são de uma polaridade mais masculina, outros órgãos são de polaridade mais feminina, né? Independente da estrutura biológica de homem ou mulher, a gente é assim, né? O próprio hemisfério do cérebro, né? Um regido pela criatividade, como a gente já ouve falar, e o outro pelo racional, né? Que se cruzam, se interligam, não trabalham separados, trabalham unidos, né? Não existe isso, né, Uhum. se integram para que essa biologia, né, ela se manifeste numa perfeição ali dentro das possibilidades. Então, uma pergunta que fizeram foi sobre isso, né? Como que eu deixo o meu feminino nutrir, né? E acolher o meu masculino na hora que eu sei que eu tenho que fazer algo, que eu tenho que ter um projeto? E é exatamente sobre isso. É a gente olhar para esse feminino, como que está esse feminino em primeiro lugar, né? Você sabe sobre o seu ciclo, e aí no caso, homens e mulheres. Tem Sim. momentos que a gente está mais na energia feminina, a gente precisa. Tem momentos que a gente precisa mais da energia masculina, a gente se sente mais assim. Uhum, Nossa, eu uhum. tô com vontade de fazer um projeto, de escrever disso. Tem vezes que eu falo, nossa, eu quero ficar quietinho aqui, quero ficar, nossa, eu quero ver ninguém, não quero Sim. interação, não quero conversa. E se a gente não respeita isso, aí que começam a entrar os problemas, porque isso acontece muito, né? Acompanhou muitas empresas, né, Mar? Então, mulheres que não querem fazer aquilo, não tinham vontade de fazer aquilo. O corpo delas dizia não. E aí, às vezes, por metas, tem que ter meta, aí tem que. E aí, muitas aprendem, então toma uma pílula para você não sentir isso, aí você não vai sangrar mais, você não vai Aham. sofrer. E aí, É. ó, mascara tudo, aí vem um mioma, aí vem problemaços que a pessoa depois ela nem sabia da conexão. É. E aí vem aquele conceito, né? Tá, mas a gente quer, as mulheres, elas têm direito ao espaço dentro do mercado de trabalho. Sim, tem direito ao espaço no mercado de trabalho. Mas eu vejo que esse espaço não é para ser conquistado mediante uma violação interior, né? Porque, obviamente, a gente vê, mas tem todo um histórico. Sim, a gente sabe que tem todo um histórico de machismo, de patriarcado tóxico, mas a partir daqui em diante, nós estamos falando de um novo processo, de um novo olhar, uma nova oportunidade, né? E hoje a gente já tem uma abertura maior. Então, você não precisa conquistar o teu espaço, né, mediante uma violação interior, porque também existe aqui uma busca de preenchimento para ser reconhecido, para pertencer, por causa da rejeição, por causa do abandono, né? E aí Uhum, você vai lá, você faz de tudo, e isso é para homens também, né? uhum, Aí você trabalha que nem doido, né? Eu era assim, workaholic, né? Trabalhava das 7 da manhã, 7:30 da manhã, até às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, de madrugada. Para quê? Para provar o quê? Para quem?
né? E aí não era reconhecido, não era reconhecido, e você continua ali naquilo ali, ó, se violando, se violando, se violando. Aí quando vê seu corpo começa a inchar. Meu Uhum. Deus, eu tô engordando aqui. Claro, você tá carregando o mundo, né? Ali dentro, tá engolindo tudo que é coisa para poder pertencer a um espaço e preencher esse vazio interior. Como é Uhum. que não vai engordar o corpo biológico, não vai inchar, né? Eu falo por mim, né? Pesei, e já pesei 130 quilos nessa época, né? Hoje eu vim para 90, meu corpo fez assim, ó, desinchou quando eu comecei a olhar para essas questões e entender, né, sobre isso e botar em prática comigo. Não, eu vou trabalhar, vou, mas eu não preciso demasiadamente aqui entrar no processo para ser reconhecido, visto, seja lá por quem, né? Preciso tratar desse vazio interior aqui, né? Exato. Essas pequenas violações em tudo, em todas as áreas da nossa vida, é olhar para isso. Até que ponto a gente está violando os nossos limites, os nossos ciclos, mas para isso a gente precisa entender sobre os nossos ciclos. Senão a Sim. gente não vai saber, né, da onde que está vindo essa violação. E aí você falou essa questão da expressão, né? Que é muito essa conexão do ventre com o laríngeo, com a voz, com o canal vocal, né? Tem muita relação. Mulheres que foram silenciadas, ou o feminino nos homens silenciado, gera Uhum. questões no segundo chakra. Né? No Sim. trabalho de parto, por exemplo, eu falo por experiência própria. Grita, faz um som, abre, É. facilita, né? Então, muitas vezes aqui fui reprimida, né? Falando dessa época das bruxas, execução, geralmente era por aqui, enforcamento, né? Sim. E aqui, porque silenciou aqui, vai dar problema lá embaixo. Vai. E Vai dar aí, problema. e falando de polaridades, né? O chakra segundo é mais feminino, aqui o quinto, masculino. Então, ó, Uhum. olha a integração disso aqui dentro de mim, né? E como isso também faz sentido para os homens se violarem na expressão e também gera problemas de criatividade nessa criação desse feminino deles também, né? Sim, fica aí só naquela naquele velho comportamento, né? Mental, racional, ação, fazer, prover, 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 e ponto. E é aquilo ali, acabou. Como se a expressão de ser homem, a expressão de ser masculino é pura e unicamente ser provedor, ser defensor, né? Não é só isso, não é só isso. É nesse patamar que a gente precisa começar a compreender, né? E começar a entender que, ok, eu sim estou aqui numa polaridade, porque assim, ó, é tão importante a gente também perceber, Nath, que não está errado a mulher estar numa polaridade masculina e o homem estar numa polaridade feminina. Exato. Não está errado isso, né? Porque às vezes se distorce essa questão. Não, agora se a mulher está na biologia feminina, você tem que estar só nessa polaridade feminina. Vai ter trabalho. Suas questões de ação do dia a dia, enfim, né? Uhum. E o homem da mesma maneira, né? Não é só aquela polaridade masculina ali e ponto e acabou, é aquilo ali. Não, é o bailar dentro desse entendimento, é essa dança de, opa, agora aqui eu preciso criar algo aqui, um projeto, amar, né, estar mais dentro dessa frequência suave, sutil, equilibrada dentro do meu sistema familiar. Então, eu vou estar na polaridade, buscar essa energia mais nesse né, Uhum. nessa frequência interior do feminino. Ah, peraí, agora eu estou aqui no momento de atividade, de ação, que eu preciso aqui o quê? Produzir e isso que eu criei, né, como é que é a palavra? Mas enfim, materializar a coisa, né? Materializar a coisa ali. Então, vou ir para a polaridade mais masculina, né? O que a gente vê é essa distorção, porque está vivendo só em uma distorcida e ainda desequilibrada, né? Exatamente. Olha lá, o pessoal comentando aqui o que está acontecendo. Vocês estão se identificando, então, né?
E é sobre isso. E muitas vezes também eu vejo que nesse caminho de cura acontece muito. Eu evito a outra polaridade. Então, por exemplo, eu quero ir para o meu feminino, então eu pego raiva do masculino. E, na verdade, se a gente trouxer esse masculino, fazer as pazes com ele, a gente vai amar essas duas polaridades. Nossa, eu amo quando eu tô nessa fase masculina. Que lindo que é. Olha, mas também como é lindo quando eu tô na minha fase feminina. É o que você falou, não tá certo ou errado eu estar mais masculino em algum momento ou menos. A questão é o que eu tô sentindo. E aí entra o campo emocional. O que eu tô sentindo com isso? Sim, Eu tô sim, bem? Tô sim. saudável? Ou o meu corpo já tá dando vários sinais que aquilo não tá bom? Então, É, e muitas vezes é isso. A gente se anestesia para é, não é. olhar, né? Então, eu tô com uma dor flex. Tô com não sei o que lá, nada lex. Tô com isso, é vício. Como que eu vou É, olhar para o meu corpo? Como que eu vou saber se eu tô indo pro equilíbrio ou não, se eu mascaro? Ou com sim, vício, ou com remédio, ou com qualquer outra coisa. Né? exatamente. Tem casais, né? Eu já atendi muitos casais que vieram buscar trabalho de constelação. E Uhum. aí chegava ali no momento, tinham vindo de outros terapeutas que não, vocês estão numa polaridade invertida e vocês precisam voltar a mulher para o feminino e o homem para o masculino. Mas na dinâmica dos dois, Uhum. eles viviam extremamente bem, felizes e tranquilos, em paz. A mulher na polaridade masculina da relação e o homem na polaridade feminina. E os dois, assim, ó, viviam muito bem. Quando começaram a ouvir essas distorções, aí começou a bagunçar a coisa. Não, porque eu tenho que. Não é isso. Calma. Vocês Exatamente. vivem bem dentro dessa dinâmica, assim. Então, é você cuidar desse teu ciclo interior, desse teu campo interior do feminino. Mas não quer dizer que você não possa ser, então, a polaridade masculina da relação. Tá tudo certo. Se vocês dois, dentro dessa dinâmica, são saudáveis, estão bem, estão em paz e saudáveis, num sentido amplo, emocional, mental, físico, enfim, né? Tá ok. Essa é a dinâmica de vocês. É isso. Por isso que entra a questão da expressão. Porque Uhum. se eu não tô bem, eu preciso comunicar para o outro que não tá legal. É, E aí, senão a exatamente. gente vai calando, 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 eu acho que tá tudo bem, mas às vezes não tá, e a pessoa não tá comunicando, ela não tá falando, e ela tá caçando um problema, né? Então é muito comum no movimento sistêmico quando a gente perceber isso, falar, tá tudo bem aqui, você tá bem nessa posição? Eu tô. Então tá certo. Por que Tá que eu vou tudo pegar a certo. pessoa e vou trocar de lado se É. ela tá bem aqui, como ela está, da forma onde ela tá, né? E para um dos movimentos, né, se a gente vai falar da prática, né, das relações, uma das posturas é essa da expressão, da comunicação, como você está falando. Porque em tantos outros casos, o que faltava só para equilibrar era a expressão, era a comunicação. Porque o outro não estava fazendo algo dentro de um conceito ali tóxico da coisa. Uhum. Mas ele não sabia como que o parceiro ou como que a parceira se sentia porque ela não expressava e ele não expressava, não falava. Foi simplesmente comunicar, abrir a comunicação. Nossa, começou a melhorar a relação, Matias. Tá outra coisa. Então, meu filho, então, minha filha, é só você comunicar, é só você expressar que isso não é leve, isso não é saudável para você. E aí, se o outro tá integrado mesmo no relacionamento, ele vai buscar uma outra maneira de se comunicar com você, uma outra maneira de ter ali um comportamento com você para que não prejudique isso, né? Não desequilibre. A comunicação. E é o que você sempre fala, né? É pegar o Carlão ou colocar o Carlão no cabide ou tirar ele do cabide. É só sobre isso. É, é. Não tem muito segredo, né? Bota ali chegou em casa, pendura ali no cabide, Senão eu pronto. vou ter dois Carlões e aí não vai dar certo. Aí o Carlão de um vai competir Nossa. com o Carlão do outro. Não vai dar certo.
Não vai dar certo. Não, não Eu vai. vi um vídeo esses dias, até salvei, eu acho, no meu Instagram aqui, né? Um senhor já, assim, de mais idade, sei lá, acho que nos seus 50 e tantos, 60 anos, né? E ele ali, olhando umas coisas que ele tinha guardado numa caixa e tal, né? E aí a mulher chegou e perguntou para ele, e não era fake assim, né? Era algo real mesmo que foi filmado. Uhum. O que que ele estava fazendo? E ele começou a falar até emocionado sobre as coisas que ele tinha guardado e dava para ver que ele era um cara assim bem rústico, sabe? Uhum. Que aquele momento de expressão dele ali não é algo do cotidiano, né? Então ele sentou, ele estava se abrindo ali, e daí a mulher, na hora, olhou para ele assim, tipo, largou uma fala, no sentido, eu não me lembro a fala que ela deu, mas meio que no sentido assim, isso é uma baita uma besteira. Uhum. Tipo, você tá emocionado por quê, sabe? Aí ele largou as coisas e ele disse, não dá mesmo, né? Então, às vezes precisa ter espaço para isso. E a gente só vai dar espaço para isso quando a gente se entender, se reconhecer e se compreender. Aí a gente consegue também dar essa abertura para o outro, né? E quantos homens, Nath, estão pedindo espaço? Né, o masculino está pedindo espaço. Falando óbvio, né? A gente tem todo um contexto ainda geral da coisa acontecendo, né? Não é desmerecendo nada do que a gente ainda vê acontecer, né? Mas tem muito masculino ainda surgindo, pedindo espaço para se manifestar de uma maneira mais leve e equilibrada, né? Tem muito masculino. E, inclusive, não pedindo só espaço para as mulheres, mas também dentro dos círculos e meio de homens, né? O Uhum. próprio masculino pedindo espaço ali, muitas vezes para se manifestar de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais leve, né? Com este novo olhar. Então, é um processo que a gente está passando, né? E quanto mais a gente se entender, mais a gente se reconhecer, a gente pode levar isso adiante independente do lugar que a gente está, né? Seja trabalhando no meio jurídico, empresarial, da área da saúde, não importa, não importa, porque ali você está levando a tua expressão. Exatamente. E é muito lindo isso, essa cura acontecer. Eu tô vendo isso. E se dar espaço também. Você se dar espaço para você falar sobre as suas curas, para você fazer os Uhum. seus processos. Porque se você está muito machucado, você, né, até mesmo para se defender, você não vai querer dar espaço para o outro. Porque dar espaço para o outro é Sim. abrir a tua ferida, a tua criança que você não quer ver. Então é Uhum. coragem mesmo para se dar espaço, para dar espaço, para unificar isso. Então, muito, muito lindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Você O tem que alguma mais de pergunta que quiser? pergunta que tem aí para nós? Deixa eu ver. Acho que a gente já falou tudo aqui. Deixa eu ver. Isso aqui já. A questão dos desequilíbrios já também. Tá. Aí depois na mentoria eu vou esmiuçar um pouquinho essa questão do feminino. Muitas coisas que eu observo na É, a, maternidade. a ideia da mentoria, pessoal, até esclarecendo isso, né? Uhum. Vai ser uma aula sobre a polaridade feminina e uma aula sobre a polaridade masculina. A gente vai intercalar, né? Então, quem vai participar da mentoria vai ter uma aula intercalada de feminino, outra de masculino, de feminino, de masculino. Tá, mas então na aula de feminino só as mulheres vão assistir e na aula de masculino só os homens? Não. É justamente essa unificação que a gente quer. A gente quer que os homens entendam também esse campo feminino e que as mulheres também entendam esse campo masculino, para justamente integrar essa união dentro, né? Então, quem for, a mentoria vai ser sempre intercalada, uma aula feminina, uma aula masculina, uma aula feminina, uma aula masculina, mas para que todos compreendam dos dois lados, né? E no final, aula juntos para fazer essa unificação. Né? Eu acho Uhum. que não sei se foi uma aula, não lembro lá no Isso cronograma. aí. É o último módulo, né? Exatamente, era sobre isso. Teve uma pergunta aqui sobre Jesus.
e Maria Madalena, né? O que é trazer essa força crística para cá, né? O que é o sagrado masculino, o sagrado feminino nessa relação? E tem tudo a ver com o que a gente trabalhou hoje na aula agora de egrégora, né? O que a gente está fazendo aqui Sim, também, nessa egrégora aqui, se não trazer essa força crística para dentro sim. de nós, né? A união do sagrado masculino e feminino é interna. Nunca foi externo. As pessoas que estão colocando isso. Nunca foi algo externo. É algo interno. É o Cristo dentro de nós, né? Então, o fruto, né? 11 da frequência masculina, 22 a frequência feminina, 33, Uhum. 3. O fruto, né? É isso que estamos trazendo. É a força crística do nosso masculino, do nosso feminino. Aí a gente olha para fora. Aí vem esse fora, que também está no mesmo processo de equilíbrio, buscando as curas, também não é perfeito, assim como a gente não é. E aí as coisas acontecem, mas não é Sim. sobre isso? A própria fonte criadora, né? É Deus Pai, Deus a Mãe. A Exato. gente, desde a fonte criadora, tem ambas energias, né? É o equilíbrio pleno, universal, né? Desde a fonte criadora. Então, tudo que vem de uma fonte, da fonte primordial criadora, é ali da energia crística, né? É essa própria energia crística manifestada, né? Nós somos a própria energia crística manifestada. Então, tudo no universo é com base na energia feminina e com base na energia masculina, né? A própria essência crística, que obviamente em todos os planetas, em várias galáxias e universos, né? De N maneiras isso se desequilibrou, né? Uhum. Por vários fatores, enfim, né? E aí a gente traz agora o quê? O que os mestres deixaram de legado para a gente, né? A gente vai procurar, tá procurando aqui esse caminho de entender este crístico, essa energia crística dentro de nós, que é a integração harmônica e equilibrada dessas duas forças, né? Aí a gente vai falar, trazer aqui a exemplo, né? Maria Madalena, Jesus, né? Pai Seta Branca e Yara, inclusive estavam agora na aula da névoa, né? Mãe Yara, né? A gente tem as duas forças, né? As duas grandes forças que nos regem, as forças que regem as forças iniciáticas, né? Osíris e Ísis, desde o Antigo Egito, e a gente vai mesclando isso e percebendo o quanto de ensinamentos foram deixados a respeito disso, justamente como você falou, Nath, sempre interior, né? Esse interior reflete o exterior, né? Nada, como é que tem uma premissa? Nada muda. Eu mudo, tudo muda. Né? Uma premissa da PNL. É o Uhum. que? Quando eu faço essa mudança interior, essa realidade externa a qual eu vivo, ela modifica também. É o que eu vejo, é o que eu passo a ver, é como eu estou me vendo. Eu passo a ver o mundo de acordo com aquilo que eu estou vibrando, né? Você falou essa questão de Deus Pai e Deus a Mãe. Eu lembrei que a minha irmã, ela recentemente ela foi lá para o Machu Picchu, né? Uhum. E ela foi comprar lá a Pachamama, a imagem da Pachamama. Só que tem o Pachapapa. Sim, E aí eles ficam incomodados. Você compra só a Pachamama, aí eles falam, mas você não vai comprar o Pachapapa também? Tem que comprar os dois. Olha isso. só a Isso. sabedoria, né? É. Olha que coisa linda, né? A integração, exatamente, né? A gente fala mesmo, né? A gente se refere à grande Gaia, né? A Uhum. grande mãe Gaia, a grande mãe Gaia, mas a própria Gaia tem uma polaridade masculina também, né? Tem uma expressão masculina, né? Que não é só o espírito de Gaia. Então, até o planeta, né? O universo inteiro tem essa expressão feminina e Exatamente. masculina, né? Exatamente. Quando a gente fala o feminino é que vai trazer a ascensão do planeta, não é a mulher. É o feminino dentro do homem e da mulher. Isso. É sobre isso. Então, a responsabilidade, gente, é compartilhada com homens e É. mulheres.
Exatamente. Tudo é perfeito, tudo é perfeito. Tá falando da maçã aí. Se é a maçã ou tal do fruto. Eu não sei. Qual que é a pergunta? Se o fruto que representa a integração seria a maçã. O fruto que representa a integração do que a gente está trazendo? Aham, é. Não sei se é do que a gente está trazendo ou, enfim, da integração entre o feminino e o masculino no geral. Dentro do que a Ai, gente está. peraí. Calma, Nath, não se Ah, emocione. não, quebrou meu negócio aqui. Peraí, deixa eu consertar. Olha lá, a Elis Respira. falou. Isa, Se for dentro da energia que nós estamos trazendo, não é a maçã, né? Agora, se for de uma forma geral, que foi a pergunta, é que eu estou enxergando ainda tudo meio embaçado, tá? ah, Se for no sentido geral da coisa, se a maçã é a integração do feminino e do masculino, desconheço essa eu informação. também não sei, não. Eu também. Desconheço. Mas iremos descobrir. Sim, vamos ver o que essa maçã tem a ver aí com a história. Né? Ah, Vamos deixa eu descobrir ver. ao longo Eu dessa acho, montanha. e eu acho que, para finalizar, né, falar dessa. Não, gente, aqui quebrou. O negócio quebrou aqui. Eu tô segurando o celular, porque senão solta. Bem na hora da maçã, né? Ai, vamos fazer o sorteio? Deixa eu ver. Ah, Tem a mais gente tem um alguma dúvida? sorteio. Eu já ia É, esquecer, viu? tem mais alguma dúvida aí, pô? Me contem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, a gente falou tudo, pelo menos que eu anotei aqui. O que foi trazido a gente abordou, Uhum, né? Mas meio que no geral, né? sim. Ah, a gente tem o Hum, início da nossa o início da mentoria vai começar dia 9/9, né? 9/9. E aí a gente tem o quê? A gente tem um gap, dá pra gente fazer mais uma live ainda. Ah, adoro. Vamos lá. Vamos Vai compartilhar ter mais uma coisa para live. Aí a gente falar, hein? consegue Ah, falar de outros pontos, né? Para o pessoal, a gente consegue compartilhar outros pontos e talvez responder até mais perguntas aí a respeito. e eu acho que interessante também frisar sobre a mentoria é que não vai ser só conteúdo, né? A gente está Ah, abrindo um campo, a gente está abrindo um portal. é, Então, a gente vai receber muita cura, muitas coisas que vão vir, pensando aí no feminino, né? Como essa questão intuitiva, muita coisa vai surgir que não estava, entre aspas, planejado. é um trabalho iniciático, né? O que a gente está trazendo é um trabalho iniciático. Então, a gente tem a base, a estrutura com as informações, mas é além disso aí. Muito além, né? E que vai ser um grande primeiro um grande trabalho de cura interior, né? Uhum. Dentro de todo um processo que vai acontecer, e como você falou, vai ter muita coisa que vai vir, né, durante o decorrer do desenvolvimento da mentoria com base na egrégora que estiver trabalhando, né, que está ali para receber. Então, vai ter uma particularidade, né? Assim como toda turma, né, tem a sua particularidade, né? Exato. Tem uma base, mas vai ser uma particularidade que vai ser trabalhada ali com o que é necessário A Aline de falou que receber. é um reset. A gente vai resetar tudo. De verdade mesmo, é uma boa, né? Um reset sobre o campo masculino e feminino dentro de nós, né? E uma cura até em nível de DNA também. Muita coisa que vai acontecer. E, né, o Muita. próprio DNA nosso é a representação das duas energias, né? A gente vai ter uma fase ali da mentoria, né, que a gente vai falar sobre a saúde, né? E dentro desse sistema de saúde, aí a gente vai trazer ali algumas abordagens, né? Ao menos eu vou compartilhar algumas coisas mais da biologia dentro da psicossoma, e uma delas é sobre o DNA, né? Que o nosso próprio DNA é as duas, o DNA fixo, né? Biológico da coisa, que é representado ali pela dupla hélice. Uma das hélices é feminina e a outra é masculina, né? E a integração das duas. Mas tem mais além das duas hélices ali, que a gente vai Tem, falar. tem muito mais coisa. Ó, previsão de tempo, 1 hora, Thaís. Aulas de uma hora.
tá? Mais ou menos isso, E uma hora e pode pouquinho, passar um né? Pode ser pouquinho que passe ali alguns minutos, né? a cada 15 Ah, e é dias. importante também falar pro pessoal, Nath, Hum. desculpa te cortar, Não, imagina. que a aula vai ficar gravada, né? Então, quem Uhum. sabe ali em algum momento não conseguiu assistir, não tem problema nenhum assistir gravada a aula, tá? Exatamente. A cada 15 dias, às quintas-feiras, às 20h20. Então, para o Isso. pessoal já ir se programando. Eu acho que talvez deve ter uma aula ou outra que é seguida. Não lembro pelo cronograma lá, eu acho que sim, né? Tem, mas aí a gente vai divulgar o cronograma daqui uns dias Isso, lá no grupo já dos alunos ali. exatamente. Vamos fazer então o sorteio. Pessoal, Manda lá. peraí. Vamos Deixa sortear eu, uma vaga para essa mentoria. deixa eu me ajeitar aqui, gente. Ó, Você vai 12, ter, 12 pessoas. Peraí. você vai ter que fazer aí, né? Fazendo aqui. Peraí, deixa eu só. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Dá para ver aqui? Tá dando Dá. para ver. Ó, Sim. 12 pessoas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vai 1, lá. 12. Vamos ver. Que deixaram o eu quero lá, né? No Isso, comentário. exatamente. 11. Quem que é Olha aí. da Alma Casulo? Não tem nome, veio assim. Tá aí? Da Alma Casulo. Casulo. Ah, que foi pelo comentário lá do Instagram. Foi pelo comentário do Instagram. Não está? Pelo jeito não tá. Deixa eu ver. Às vezes tem um delay, né? Às vezes tem um delay. Se manifeste. Senão outra pessoa vai pegar a tua vaga. Da Alma Casulo. Tá aí? Mas não tá, né? Eu acho que não tá. Não, se tivesse, ela teria falado já. Ou ele, né? Não sei. Vamos lá, Uhum. gente. De novo. 9. Tamily. Tamily está aí. Se manifeste, Tamily. Cadê? Talvez as pessoas deixaram lá Hum, e eu não sei se eu não. aqui. Tava aqui. Tá aí. Chegou. Tamile tá aí? Tá aí. Peraí, deixa eu voltar. Aê, querida. Olha só. Parabéns, Tamile. Uma vaga na mentoria. Seja bem-vinda, querida. Chama a Nath lá no privado e manda o teu contato pra gente colocar você no grupo. Perfeito, olha lá. Tá super feliz. Ela falou tanta coisa, olha que legal. Muito legal, gente. Olha lá, e ela tá com o namorado aqui, ó. O Sérgio, o namorado dela, tá vendo? Ó, vocês já vão ter que equilibrar juntos aí, que bênção. Ah, olha aí. Já traz todo o pacote. Muito bom, muito bom. Queridos, então, queria agradecer por mais uma live aí. Gratidão por essa oportunidade, por essa Gratidão. parceria, né? Por essa confiança também. Tamo Seguimos junto. juntos e vamos fazer mais uma live, hein? Vamos fazer mais uma live. Antes da abertura, a gente faz mais uma live, gente. Para compartilhar, a gente pode fazer no meu ou no seu, a gente vê depois aí, a gente compartilha mais uma live para contar algumas coisas mais a respeito da mentoria. E ajudem a gente a divulgar, pessoal. Uhum. Ajudem a gente a divulgar para as pessoas, que quanto mais pessoas tiver acesso a essas informações, e mesmo assim, né, a gente estuda tanto, a gente trabalha tanto, reforma íntima, tem sempre algum ponto que a gente começa a olhar de uma outra maneira ou abre alguma outra caixa, né, interior. Então é importante a gente estar nesse movimento para integrar mais pessoas com isso. Compartilhem, ajude a gente a compartilhar com as pessoas que você sente que possam ter interesse, de conhecer mais a respeito, ou de aprofundar mais, ou de começar suas jornadas, né, dentro desse campo. Tragam elas para esse movimento, para a gente começar a dissipar mais essa energia, que vai ser, né, um trabalho de reintegração que vai ajudar a gente a nível planetário, não é só, né, o comportamento de estrutura
e vai avançando, e isso vai se enraizando, né? Vai crescendo. Salve Deus. Gratidão, Nath, pela oportunidade mais uma vez. Gratidão a todos que estiveram aqui. E vamos que vamos, plantando essa semente. Bora, povo, bora pro fruto da luz da vida. Gratidão, querido, mais uma vez. Exato. Tá travando um Beijo no pouquinho. coração, meu povo. Até a próxima. Uma ótima noite. Tchau, tchau.